Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Queridos, hoje pela manhã nós tivemos o nosso estudo, foi uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Para sermos uma igreja guiada pelo Espírito Santo, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. É a segunda parte da pregação da manhã. Não daria para pregar tudo de manhã, então eu dividi a pregação, que daria 10 pontos, então eu levaria quase mais de 1 hora de pregação. Então é melhor dividir para os irmãos acompanharem. Então, essa é a parte B. A parte A está no culto de manhã, então você entra na pregação lá no nosso canal no YouTube, assista, curta, comente e compartilhe, tá bom, queridos? Entre lá, se você ainda não é inscrito, se inscreva lá no nosso canal no YouTube, assista a pregação, que é a parte A da nossa pregação, para você ser uma igreja guiada e agora, como vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 5, vamos ler a partir do verso 15. Vamos ler a partir do verso 15 até o verso 20. Efésios capítulo 5, a partir do verso 15 até o verso 20. Vamos ler a palavra do nosso Deus, assentado mesmo, acompanhe a leitura da palavra do Senhor, já está sendo projetada. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos estar reunidos nesta hora solene, hora que o Senhor nos convidou para estarmos aqui reunidos. O Senhor nos trouxe de nossos lares para podermos nesta noite Te adorar através com os cânticos, através das orações, dos testemunhos. E agora, Deus, através da Tua santa palavra, que nossos corações e nossas mentes possam verdadeiramente estar abertos e sensíveis a compreender o Teu propósito e o Teu querer, a Tua vontade. Tira de nós aquilo que não lhe agrada, Senhor, e gera em nós a Tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Como podemos ter uma vida cheia do Espírito Santo? Esse é o nosso desafio nesta noite. Vamos fazer primeiramente um paralelo. Existem 2 formas de se viver. A primeira forma de se viver é na própria força. É você seguir o seu próprio destino. É você seguir o seu querer. O grande sábio do Antigo Testamento, ele já nos falou que o coração do homem é enganoso. Seguir o nosso próprio coração é enganoso. Pode nos levar a prejuízos enormes nesta vida e principalmente na vida pós-morte. Conduzir a nossa vida, então, pelo nosso querer, pela nossa própria força, vai nos levar a uma exaustão. É uma corrida que nos leva a um prejuízo enorme, porque nós vamos perder o fôlego, nós vamos desistindo no meio da caminhada, nós vamos desistindo de sonhos, de projetos, de casamentos, de filhos, de tantas coisas que o Senhor tem nos dado para realizar. A religião se torna enfadonha, cansativa.
porque não é uma religião vivida na sua essência principal. Por isso que muitos hoje estão abandonando o caminho da religião. Você sabe que, segundo o IBGE, a religião que mais se cresceu nos últimos 10 anos no Brasil foi a religião dos desigrejados. Aqueles que você, na entrevista, eles falam: eu cansei do sistema religioso, eu cansei da igreja. Muitos estão assim, cansando-se da igreja, e cansa-se mesmo, porque prática religiosa leva ao cansaço, leva a esgotamento físico, espiritual, leva a esgotamento emocional. Algumas pessoas levam a esgotamento, inclusive, de sua própria razão, chegam a perder sua própria razão, praticar coisas que você olhava para a pessoa e fala: o que aconteceu com essa pessoa? A gente tem alguns amigos assim, né, Israel? Que eram amigos tão crentes lá atrás, que de repente, você olha para a vida deles, por que se perderam tanto? Porque viveram uma vida pelos seus próprios desejos e viveram principalmente pela religião. Como você tem vivido os seus dias? Como você busca viver a sua vida? Como você busca viver a sua experiência de fé? Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém, irmãos? Essa é a recomendação do apóstolo Paulo. A recomendação do apóstolo Paulo, então, nos fala que quando nós buscamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, isso vai transbordando, amém? Porque o Espírito vai nos enchendo, e essa graça dele não fica só em nós, se transborda primeiramente para a nossa família, depois se transborda para os conhecidos, para os amigos. Outra coisa, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável, amém? Amém? A promessa lá ao profeta é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, amém? Se é uma novidade que Deus tem para você, não somente no dia de hoje, mas no dia de amanhã, já é uma promessa, amém? Eu e você não precisamos desesperar. Amanhã, a promessa é que a misericórdia já está renovada, sem você ter que pedir, sem que você tenha que correr atrás, sem que você seja escravo da religião. Você só precisa descansar debaixo da onipotente mão desse Deus, principalmente desse Espírito Santo maravilhoso. Você precisa sustentar a sua vida na graça de Deus. E sustentar nossas vidas na graça de Deus é nós compreendermos que Deus tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. Coloca a sua mão no seu peito e diz assim: eu sei que Deus tem um projeto para a minha vida, e o projeto dele é maravilhoso. Não é um projeto de te destruir. O próprio profeta que fala das misericórdias, 2 versos antes, ele fala que os planos de Deus, que os planos que Deus tem para você, são planos de paz, são planos de alegria, são planos de te fazer prosperar, são planos bons, amém? Fala comigo, planos bons, são os planos que Deus tem para nós, são planos bons. Andar com Deus, então, não é para gerar cansaço. Se você está sentindo cansaço em meio à sua vida, é porque você está conduzindo a sua vida espiritual de uma forma errada. Nesta noite, então, eu e você precisamos aprender a como sermos cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos esvaziar. Quem nos ensina isso é João o Batista, o primo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse e ele afirmou: importa que ele cresça, Jesus crescesse e que ele diminuísse, amém, irmãos? Eu e você precisamos diminuir, amém? Eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos. A palavra de Deus diz que aquele que quer seguir a Cristo, ele precisa negar-se a si mesmo, morrer na cruz de Cristo,
porque aquele que morre na cruz de Cristo, ele recebe uma nova vida. Fala comigo, nova vida. É uma nova vida. É uma nova vida que Deus tem para mim e para você. É uma nova esperança que Ele quer te dar e que você pode experimentar. Agora, esse Espírito, ele vai te encher quando você se esvaziar e você pedir para que Ele te encha. Queridos irmãos, nós vivemos hoje numa sociedade que nos desafia a competência. E nós queremos a cada momento sermos mais e mais competentes em tudo que nós fizermos. É uma sociedade extremamente acelerada. Nunca se estudou tanto, nenhum período da história. Nunca se estudou tanto, nunca se teve tanta gente estudando, aprendendo, lendo e tanta informação. Agora tem IA para você aprender mais, para você se desenvolver mais. E dentro dessa sociedade de competência, admitir a incompetência é admissão de fracasso. Mas na espiritualidade só há um caminho para se ter o sucesso, e este caminho é a morte do nosso eu. É a morte do nosso eu, é a morte do nosso querer. João Batista, as multidões o seguiam. As multidões iam até o deserto para ouvi-lo. Eles ouviam, e a pregação de João Batista era uma pregação dura, era uma pregação: arrependei-vos, porque vai chegar o reino de Deus, e se você não se arrepender, você vai sofrer e vai perecer. Era uma pregação dura, era uma pregação que ele falava que deveria se abandonar as coisas deste mundo e desta terra. Mas o bonito é que muitos ouviam e se convertiam e foram batizados por João Batista. Jesus veio então em meio a esse período, e andando sobre essa terra, ele disse que se admirou de João Batista, e ele disse que de mulher não havia outro que nasceu como João Batista. E o que João Batista queria fazer? Ele queria fazer a vontade de Deus. E o que Jesus disse para os seus discípulos: importa que eu faça a vontade do meu Pai e não a minha vontade. Eu e você precisamos aprender este caminho. Calvino, ele fala que nenhum homem chega ao verdadeiro autoconhecimento sem ter contemplado o rosto de Deus e então desabado diante dele. Eu e você precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos olhar e reconhecer e admitir para nós: eu preciso de Deus na minha vida. Você já fez essa oração? Você faz essa oração? É uma oração que nós precisamos fazer diariamente. É uma oração que nós precisamos clamar diariamente. Eu preciso de Ti, Senhor. Sem Ti eu não consigo viver. Sem o Senhor na minha vida nada faz sentido. Amém? Essa é a nossa oração, esse é o nosso desafio. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, você precisa morrer para si próprio. Não há outro caminho para você experimentar o fluir do Espírito Santo na sua vida que não seja pela morte de si próprio. O apóstolo Paulo reconheceu isso de uma maneira tão maravilhosa e tão poderosa que ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu e você somos desafiados a viver em Cristo, a viver em Cristo Jesus todos os dias. E para entendermos como nós devemos viver, nós precisamos entender isso, dessa bondade maravilhosa do Espírito Santo, em nos trazer ao arrependimento, em nos convidar a vivermos com Ele. Ah, queridos irmãos, aí criam-se então diversos torpores, criam-se diversas ideias errôneas sobre o que é viver com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e começam a se colocar diversas coisas que não são de fato o que é o viver o Espírito Santo. Porque eu e você precisamos entender que para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Amém, irmãos?
é só quando você se alimenta da palavra de Deus. Observe esses dois textos. O texto de Colossenses 3,16, ele diz assim: a palavra de Cristo habite em vocês ricamente em toda a sabedoria. Em Efésios 5, ele diz para mim e para você: sejam cheios do Espírito Santo. E se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus precisa habitar nossos corações, precisa habitar nossas mentes, amém? Corações, porque o centro das nossas vidas não pode ser mais as nossas emoções. O crente não anda, eu estou sentindo Deus. Não, o crente não anda por seus sentimentos. O crente anda pelas suas convicções, amém, irmãos? Convicções, e a convicção é que Deus te salvou, Ele estendeu a poderosa mão dEle por meio de Cristo Jesus, tirou do lamaçal do pecado, te pôs de pé, te ergueu, e te deu o Santo Espírito dEle para você viver na presença dEle. O pregador Martin Lloyd-Jones, ele fala que a Bíblia sem o Espírito é letra morta, o Espírito sem a Bíblia é entusiasmo sem a coragem. Quando os dois andam juntos, há transformação genuína. Amém, irmãos? Você já experimentou esse fogo do Espírito Santo quando você lê a palavra de Deus? Você já sentiu isso? O fogo do Espírito Santo te queimando por dentro, através da palavra. Você não precisa de palavras de homens para mover-se. Você não precisa de pensamentos positivos para se mover sobre essa terra. Você precisa da palavra de Deus, amém, irmãos? O apóstolo Paulo nos diz isso em 2 Timóteo 3,16, ele fala: toda a escritura é inspirada por Deus, apta para corrigir a todo homem e conduzir o homem a toda boa vontade, amém, irmãos? Você entende isso? O autor de Hebreus fala que a palavra de Deus é tão profunda, tão maravilhosa, que ela existe e ela é capaz de dividir as medulas das juntas, ela é capaz de dividir a alma do espírito. Dá para você entender que este livro é um livro sagrado, é um livro poderoso, mas ele não é sagrado e poderoso por estar aberto lá na tua casa, ele é sagrado e poderoso para você ler, para que essas letras, ao entrar na sua mente e no seu coração, venham queimar e venham gerar profundas convicções no seu coração, amém, irmãos? Então você se move pelo que neste mundo? Nós nos movemos como Cristo Jesus, pela palavra de Deus, amém, irmãos? Quando nós nos movemos pela palavra de Deus, queridos irmãos, essa palavra é poderosa, ela é poderosa. Dá para você entender que no primeiro século, eles não tinham uma Bíblia física como eu e você temos, mas eles receberam essa palavra pela tradição oral, pelos testemunhos que eles ouviram de outros irmãos nossos na fé, e que por esses testemunhos, eles ouviram essa palavra, e essa palavra gerou vida dentro deles, a tal ponto, de que eles foram colocados dentro de coliseus, dentro de fogueiras, eles foram colocados diante de bestas feras, e eles foram ameaçados: negue o teu Deus, negue o teu Cristo. Se você negar, você não vai morrer, você não será comido, você não será queimado. Mas a palavra havia entrado na vida deles e gerado uma vida poderosa. Fala comigo, vida poderosa. É isso que Cristo tem para mim e para você, uma vida poderosa, amém? Uma vida que não se abate. Uma mãezinha com seus 5 filhos foram colocados dentro de um coliseu, e ela foi falada, ela estava amarrada, ao redor haviam gravetos, ela estava amarrada com as suas mãos para cima, e eles falaram: negue, para que os seus filhos vivam. E ela falava para os filhos e gritava para os filhos: confiem, daqui a pouco nós nos veremos nas mansões celestiais ao lado de Jesus Cristo, que vive para sempre, amém.
soltaram as bestas feras. Ela viu os leões partirem seus filhos ao meio. E ela começou a louvar. Começou a louvar a Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus era poderosa. Amém, irmãos? A palavra de Deus era poderosa. Amém, irmãos? Essa palavra é poderosa. Ela gera uma convicção, uma fé, que faz com que homens e mulheres vivam pela fé, andem pela fé, não estremeçam diante das dificuldades, não se estremeçam diante dos problemas, porque essa é a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável para a minha vida e para a sua vida. Então, querido irmão, tome uma decisão nessa semana. Tome uma decisão de ler a palavra de Deus, amém? Pelo menos um capítulo por dia. Pelo menos um capítulo por dia. Como você tem, eu tenho certeza que todos que estão aqui nesta noite, que todos que estão acompanhando essa pregação em suas casas, não saem de casa sem escovar os dentes. Não é verdade? Sim ou não? Não saia da sua casa sem ler um capítulo da Bíblia por dia. Amém? Amém, igreja? É isso que vai gerar o Espírito Santo dentro de você. É isso que vai gerar a verdadeira fé. Porque a verdadeira fé, cheia do Espírito Santo, ela começa a ter uma oração viva. Fala comigo, oração viva. O que é essa oração viva, queridos irmãos? A palavra de Deus nos fala em Romanos 8:26, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu e você somos incompetentes, irmãos. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer isso. Eu acordei hoje, essa noite, 3 horas da manhã. E eu falei, Senhor, eu vou ter que falar isso. Ele falou, vai. Eu falei, Senhor, não vou falar isso. Vai. Irmãos, eu passei a noite toda lá. A Soraya acordou, me olhou, virou e falou assim, você não dormiu? Eu falei assim, não. Deus está falando que eu tenho que falar que nós somos incompetentes. Deus está dizendo isso. Nós precisamos reconhecer a nossa incompetência. O apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos 8:26, não existe oração certa. Toda oração é poderosa, mas não existe oração certa. Eu e você não sabemos orar. Nessa escola da vida de oração, deixa eu te explicar uma coisa, eu e você não vamos nos formar. Nós seremos estudantes todos os dias de nossas vidas. Nós precisamos ser bons estudantes aplicados na escola da oração. Amém, igreja? Amém, igreja? Nós precisamos ser aplicados nessa oração. Porque o que nós somos acostumados a dizer orações, a decorar orações, a praticar orações. Nós começamos a fazermos monólogos diante de Deus. Nós nos tornamos verdadeiros artistas no teatro, de um teatro espiritual, de uma vida religiosa, e achamos então que nós vamos ter o poder de convencer Deus com as nossas vãs palavras. Somos incompetentes. Somos incompetentes. Nós somos convidados nesta noite a aprendermos a orar no Espírito Santo de Deus, irmãos. Isso foi uma inquietação sobre a minha vida por muitos anos. Muitos anos eu procurei diante do Senhor, Senhor, o que é orar no Espírito? Eu entendi que orar no Espírito é ter uma comunhão viva com Deus. A Soraya sai de casa, ela vai 27 quilômetros de casa todos os dias, quase chegando lá em Santo Antônio, para trabalhar. E às vezes ela me liga no meio da estrada. Ela fala, estou precisando conversar. Daí a gente começa a conversar. Você já tentou conversar com alguém, fazendo ligação de WhatsApp? Aí ela começa a falar,
Aí você fica assim, oi, não estou te ouvindo. O que você disse mesmo? Aí ela volta, o que você acha? Eu não ouvi. Como assim você não ouviu? Eu falei, pois é, sumiu sua voz. Aí ela começa a falar de novo. Aí some a voz dela de novo. Aí ela fala, oi. Aí eu falei, oi, Soraya, e aí? Você entendeu? Eu falei, não, eu não entendi. Sumiu sua voz de novo. Muitas vezes eu e você estamos assim com Deus. Mas o problema não está em Deus. O problema não está na nossa conexão com Deus. Não, o problema não está no nosso Wi-Fi, não. Não vai adiantar você querer uma Starlink para manter a sua conexão perfeita. Não, não é isso. Eu e você não conseguimos permanecer na presença de Deus. Nós, em cada momento, nós achamos que é o nosso mérito, é a nossa força, é a nossa capacidade. Cristo nos chama nessa hora a termos uma comunhão viva com Deus. Uma comunhão viva com Deus que reconheça, eu preciso de Ti, Senhor. Amém? Amém, irmãos? Eu preciso de Ti, Senhor. É dizer para o Senhor, Senhor, sem Ti eu nada sou. Sem o Senhor na minha vida não vou dar conta. Nossa expressão bem goianês, né? Não vou dar conta. Quando eu falava isso lá em São Paulo, eles riam de mim. Vai dar conta não? Não vai dar conta de contar até quanto, Carlos? Mas a nossa expressão, não vou dar conta, Senhor. Mas saiba, nesta noite, o Senhor te escuta, mesmo quando você não consegue orar a Ele. Amém? E isso graças a esta cruz. Porque Ele morreu nesta cruz. Ele sofreu a nossa morte, mas Ele ressuscitou, hoje Ele é vivo. E hoje Ele está no trono de Deus, e Ele é o nosso advogado. Amém, irmãos? Ele é quem nos defende diante de Deus. Jonathan Edwards, o pastor, ele diz que onde há um verdadeiro movimento do Espírito, sempre haverá um espírito de oração sobre o povo. A oração não é dever, é o respirar da alma regenerada em Cristo Jesus. Querido irmão, comece a aprender a orar em espírito, se conectar em Deus. Assim como você precisa da palavra, você precisa estabelecer essa conexão no Espírito Santo. O que vai acontecer de diferente, pastor? Não vai mudar nada. Você vai continuar usando seu óculos, vai continuar tendo fome, vai ficar querendo comer doce, é normal. Vai querer comer mais um pedaço de carne, né? Não é assim? Mas o que nós vamos fazendo, queridos irmãos, diante da vida, diante das circunstâncias? Os desejos vão estar dentro de nós, vão se aflorar a cada momento, a cada instante, mas mais de Cristo, menos de nós. Fala comigo, mais de Cristo, menos de mim. É mais de Cristo, menos de mim. Como então? Eu oro em espírito, pastor. Estabelece a sua conexão. Pensa em Deus. Pensa em Deus. Você tem preocupação? Quantos aqui estão preocupados com o jogo da seleção de sexta-feira? Ninguém, né? Será que o Hendrick vai entrar? Ninguém dormiu, né, essa noite, né? Porque o Hendrick não entrou. Só ele e a família dele, né? Que dormiram chateados com o técnico brasileiro que não colocou ele para entrar no jogo do Brasil ontem. O pessoal falando, né? Era só dar umas canetas de monjar lá para o Roberto Carlos e para o Ronaldo, que eles entravam e traziam o Hexa para nós, né? O povo é mal, né, gente? Mas a conexão, a sua conexão com Deus, os seus pensamentos precisam estar em Deus. Nós temos uma grande tendência a ruminar em preocupações, não é verdade? Não é verdade, queridos irmãos?
A gente fica ruminando, a gente fica pensando no problema, no que o outro falou, no que o outro fez, no negócio que a gente não tem, no que a gente quer. A gente é bom para manter a conexão com o que não presta. Mas manter a conexão em Deus e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso andar contigo. E aí nós vamos ter essa vida no Espírito, essa vida cheia, transbordante, com essa conexão no Espírito Santo de Deus. Nós vamos transbordar e isso vai trazer o primeiro impacto sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. E o que então é esse ser cheio do Espírito Santo de Deus? A palavra de Deus nos diz, Efésios 5:21, submetam-se uns aos outros por temor a Deus, mas cresçam pelo fruto do Espírito Santo de Deus. Não se entrega aos frutos da carne, mas se entrega ao fruto do Espírito. Essas 9 características: amor, vamos falar juntos, pode colocar, Vinícius. Vamos falar juntos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é ser cheio do Espírito Santo, amém, irmãos? Amor. O quanto você está transbordando de amor, meu irmão, minha irmã? De alegria. Alegria do Espírito Santo de Deus, amém? O mundo pode estar desabando do teu lado. As coisas podem estar desabando do teu lado. Fecha os teus olhos sempre, coloca a mão no teu peito e fala: Senhor, me dá a tua alegria. Me invada com a tua paz que excede todo o entendimento. Isso só vai vir do Senhor, o nosso Deus. É você que precisa acionar o Espírito Santo de Deus na sua vida. Paciência. Não tem dia que você olha assim, é uma tribulação de um lado, daí você abre o olho, vira para o outro lado, é outra tribulação. Aí você olha para o outro lado, é outra tribulação. Você olha para cima, mais tribulação. Então você fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala: Senhor, me dá paciência. Me dá paciência. Você já fez essa oração? Você já fez essa oração, meu querido irmão? Minha querida irmã? Antes de você querer resolver com diálogo com seu marido, você pediu para o Senhor mais paciência. Antes de querer resolver com o seu filho lá, uma conversa difícil, atravessada, você pediu uma paciência. Você pediu bondade: Senhor, me faz ser bondoso. Me ajuda a ser bondoso. Gentileza. O mundo precisa de mais gentileza. Já falava o poetinha Vinícius de Moraes, que o mundo precisa de poesia e de gentileza. O mundo está precisando muito disso. Se você mora em prédio como eu, você entra no prédio, às vezes a pessoa não quer nem olhar, fica olhando para o celular assim, né? Aí eu falo assim: bom dia, vizinho. Oh, bom dia, vizinha. Aí olha assim, às vezes não responde. Bom dia, eu falo de novo. Aí eu ainda falo, depois do bom dia, eu falo: hoje Deus vai te abençoar de uma maneira poderosa e extraordinária. Não tem um que não abra um sorriso para mim. Amém, irmãos? Amém? Você já foi na padaria e a moça do caixa está meio nervosa? Quando você chega para ela, você olha, fala para ela: bom dia, Deus é contigo. Gente, não tem uma que às vezes até chora naquele momento ali. Às vezes tem uma que fala assim: nossa, meu dia hoje foi terrível. Eu achei que só ia vir as piores tranqueiras hoje, aí Deus manda um anjo. Eu já me chamar de anjo assim, é porque não conhece minha esposa. Só minha esposa conhece quando eu deixo de ser anjo. Não é verdade, amor? Ela me ama, ó, ela me ama muito. Não tem ninguém que me ame mais do que ela. Ela sabe como eu sou.
como vocês não sabem. Minhas filhas sabem como eu sou, como vocês não sabem. Mas às vezes me chamam de anjo. Às vezes falam para mim, pessoas que eu nem me conheço, nossa, pastor, que bom que o Senhor chegou aqui. E eu fico pensando, o que eu fiz? Antes de sair de casa, eu aprendi, eu devo orar. Quando eu estou dentro do meu carro, eu aprendi, eu devo continuar orando. A gente toma café quase sempre lá na Paraguai, né, irmão? Quase sempre a gente encontra lá, né? Aí as moças chegam lá e falam, ô pastor Carlos, o senhor veio hoje. Quando eu vou sozinho, eu falo, cadê a esposa? Aí eu falo, hoje ela não veio. Cadê suas filhas? Hoje elas não vieram. Mas eu vou orar por vocês hoje. E Deus vai trazer uma bênção para vocês. Amém, irmãos? Você sabe que você tem uma palavra poderosa sobre a sua vida que Deus te deu? Uma palavra poderosa que é capaz de quebrar qualquer aflição, de qualquer coração, de qualquer alma, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Amém, irmãos? Você confia nessa palavra? É uma palavra que vem direto do trono da graça de Deus, que é aquele que tem o Espírito Santo, ele é gentil. Amém, irmãos? Ele é gentil, ele é bom, ele é manso, ele tem domínio próprio. John Owen, o grande avivalista, ele fala que o Espírito produz um amor genuíno pelo próximo, que nasce não da obrigação, mas da transformação interna do coração. Eu gostaria de encerrar essa reflexão falando para os irmãos de um dos grandes homens, que ele verdadeiramente viveu cheio do Espírito Santo enquanto ele viveu os seus dias sobre a face da terra. O nome dele é Dwight Lyman Moody. Ele nasceu em 3 de fevereiro de 1837, faleceu em 22 de dezembro de 1889. Moody era um vendedor de sapatos de Chicago. Ele se converteu aos 18 anos de idade. E ele fez uma única oração em sua vida, a oração, Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Alguns historiadores acreditam que Moody, através de sua vida, impactou mais de 100 milhões de pessoas. Na biblioteca que eu doei, eu tinha a coleção completa do Moody, do Instituto Moody. Eu estudei cada fascículo. Eu li mais de 10 biografias da vida deste homem. Este homem, ele ia dormir, e antes de dormir, ele falava, eu preciso ganhar mais uma alma a Cristo Jesus. Em 1855, ele se converteu aos 18 anos, mas ele foi recusado pela igreja. Ele foi recusado para ser um evangelista, para ser um pregador. Em 1871, um grande incêndio de Chicago destrói a sua escola dominical. Moody vai para Nova York em busca de algo que não sabia correto o que era isso que ele ia viver. Em 1871 também, 2 mulheres idosas oravam por ele, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E naquele momento, o fogo de Deus desceu sobre a vida de Moody. Naquele momento, Moody começou a pregar. Em 1872, ele pregou para mais de 100 milhões de pessoas, sem rádio, sem TV, sem televisão, sem WhatsApp, sem TikTok, sem Instagram. Ele simplesmente começou a pregar e pregou na força do Espírito Santo. E pregou entrando na vida e nas casas das pessoas. Ele passava nas ruas, e ele olhava para as casas e ele falava, aqui tem alguém que precisa do Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes ele entrava nas casas e estavam pessoas tentando se autoexterminar, estavam maridos tentando matar esposas, crianças tentando assassinar seus próprios pais, e muitas das vezes ele entrava pela força do Espírito Santo e levava a palavra de vida. Um dia, caminhando pelas ruas de Nova York, ele foi tomado por uma revelação do Espírito Santo, como nunca havia experimentado. Ele correu para o quarto sozinho, o Espírito desceu de tal forma que, se continuasse, ele teria morrido e chegado ao céu. Quando ele foi ao púlpito, não havia mudado o que pregava,
mas as centenas de pessoas se convertiam, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. O mesmo sermão não mudou o conteúdo, mas o vaso agora estava cheio do Espírito Santo de Deus. O que a sua família precisa, o que você está precisando, se chama Espírito Santo de Deus. Que hoje a brasa viva do Senhor chegue aos nossos lábios, às nossas mentes, chega aos nossos corações, incendeia as nossas vidas com a brasa viva do trono da graça do nosso Deus. Um homem simples, um homem que ninguém dava nada por ele, mas um homem que decidiu e pediu para ser cheio do Espírito Santo de Deus. O mesmo pregador, o mesmo Deus, o mesmo sermão, mas agora o que mudou? Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Quando eu acordei hoje às 3 horas da manhã e comecei a pensar sobre tudo que eu ia falar nesse dia, eu falei: Senhor, só vai fazer sentido se for pelo Teu Espírito Santo de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus chegue à tua vida nessa hora. Meu irmão e minha irmã, eu quero uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar das coisas inefáveis de Deus. Moody era um vendedor de sapatos. Pedro era um pescador. Eles eram pessoas comuns. Mas com o toque do Espírito Santo de Deus, Deus fez coisas extraordinárias através da vida desses homens. A pergunta dessa noite não é se você é suficientemente bom, mas a pergunta é: você está verdadeiramente disponível? Você hoje está abrindo o seu coração para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Você quer pelo menos isso? Aonde isso vai me levar, pastor? Fique tranquilo. O Senhor sempre te conduzirá a pastos verdejantes. Esse mundo quer te destruir. Esse mundo quer destruir a sua família. Mas hoje Deus nos traz aqui, através da revelação da palavra dEle, que o Pai Celeste quer nos encher com um poder para vencer este mundo na força do Espírito Santo de Deus. Feche os teus olhos e ora a Deus nessa hora. E fala: Pai, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Enche a minha vida, Senhor. Enche a minha vida. Enche a Tua igreja. E sopra de novo, ó Deus, como o Senhor soprou as labaredas de fogo lá, ó Deus, naquele dia lá em Pentecostes. Sopra de novo, Senhor. Incendeia os corações, Senhor. Tira de nós, ó Deus, essas coisas que nos impedem de estarmos plenamente cheios do Senhor, Pai. Que não seja, que nós não venhamos a continuar seguindo as nossas vidas pelas meras emoções, pelo torpor desses dias, mas que nós venhamos a andar e a viver, ó Deus, na força do Teu Espírito Santo. Vem conduzir, Deus, nossas vidas. Vem conduzir nossas famílias.
vem conduzir a tua igreja com o teu Espírito Santo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.